há pessoas que Deus concedeu dons maravilhosos e que esses dons muitas vezes não é percebido, nem vivenciado e nem explorado na vida dessas pessoas, porque elas nunca estiveram no ambiente correto, né? Ou esse ambiente onde elas cresceram, né, se desenvolveram, nunca foi propício, nunca ajudou essas mulheres, né, ou essas pessoas a se desenvolverem nisso. Porque o ambiente, queridos, ele promove, né, também. O ambiente, ele interfere diretamente, né, na nossa ação e na nossa atitude, né? Não que você vai ser movida pelo ambiente, mas o ambiente sim marca a vida das pessoas, né? O ambiente sim soma ou subtrai na vida das pessoas, né? Então, se você está podendo, né, desenvolver-se, né, na sua essência, sabe? Podendo se cuidar, né, podendo se amar, podendo ter tempo para se autoconhecer, né, e não se auto-sabotar, né? Isso quer dizer que o ambiente onde você está cooperando, né, para esse crescimento seu, né? Então, tanto crianças quanto adultos, eles são sim influenciáveis por meio do ambiente, né? E estudos não tão recentes assim, nós sabemos, né, já comprovaram que as pessoas, é uma média, né, de, como que eu posso dizer, né, ela é medida por uma média, né, de pessoas com quem ela convive, né? Então, tudo aquilo que rouba a sua essência, né, te destrói, te diminui, né, e não deixa você crescer e nem desenvolver as suas habilidades, né, os seus pontos fortes, né, isso está tirando de você, né, ele está ali não contribuindo, mas fazendo você não alcançar aquilo que você tem para alcançar, né? Então, realmente o ambiente influencia muito, tá? Nessa passagem que nós vamos compartilhar, né, desta mulher muito desenvolvida, vamos dizer assim, né, nessa habilidade de perceber e de sentir o ambiente, né, que é a mulher de Sunem, né, a Sunamita, nós vamos perceber que o ambiente cooperava para que ela fosse essa pessoa, né? Existem outros impedimentos fora do ambiente, né, que eles precisam ser percebidos também para serem então sanados, né? Mas o ambiente é o primeiro, né? Quando você consegue estar em paz para observar o mundo à sua volta e sentir o mundo à sua volta, quer dizer que o ambiente onde você está é bom, né? Ele deixa você vivenciar a sua essência, né? Então você está conectado consigo mesmo e por isso você consegue perceber as coisas à sua volta, né? Quando a sua mente está bagunçada, o ambiente está bagunçado, você não se percebe e muito menos consegue perceber o ambiente à sua volta, né? Por isso que é tão importante o ambiente onde você está, né? E a decisão de nos manter, né, em paz e num ambiente de paz, queridos, ela é somente minha e sua, né? Ah, mas se eu sou dependente de uma situação, de um lugar, né, de um líder, de pais, da família, até que você tenha condições, né, de ser essa pessoa que cuida de si mesmo, né, até lá só pelo fato de você estar debaixo de obediência, né, você já está se preservando. Por mais que aquilo te roube a paz no tempo que você permanecer ali, quando Deus te der essa condição de você viver sozinho, né, ou viver fora daquele ambiente, você não vai ter perdido a sua essência. Você guardou, você soube, porque você respeitou a base ali hierárquica, né, do ambiente. E Deus vai preservar isso em você, né? Nós vemos muitos jovens passar por isso. Agora, os adultos, né? Os homens e as mulheres adultas, e aqui a nossa conversa é mais para as mulheres,
né? Você tem condições de decidir, né? Estar no ambiente de paz, fazer esse ambiente ser de paz, né? Cercar-se, né, dessas coisas boas que promove você como pessoa e que promove a sua essência, né? E promove a essência, uma das primeiras essências da mulher, que é ter esse sentido aguçado, que é perceber as coisas à sua volta. Para a mulher se antever de situações na família, né, no mundo, no contexto, no mundo geral, ela precisa estar com essa sua conexão ativa. Quando ela não está com essa conexão ativa, ela está deixando, né, de cumprir esse papel. E esse papel, primeiramente, é com ela mesma. Isso é um autocuidado, né? Deus nos fez com essa percepção. E se nós deixarmos o mundo, os ruídos, ou mesmo o ambiente roubar isso de nós, né, nós estamos perdendo, né, o nosso primeiro propósito aqui, né? O Senhor nos criou realmente como seres assim, né, perceptíveis e sensíveis, para de antemão a gente observar o ambiente, proteger a nós mesmos, proteger a nossa família, né, guardar a nossa família, né, se antever das coisas que estão prestes a acontecer, né? Deus nos fez sensíveis para isso, para nós percebermos, termos essa visão e essa sensibilidade, né? Então o ambiente da casa desta mulher, da Sulamita aqui, de 2 Reis, ele era um ambiente que promovia isso nela. Era uma mulher muito querida, né, no local onde ela vivia, e muito respeitada, muito amada. E algo muito precioso que tem aqui, que o seu esposo a ouvia, né, porque ela fala de Eliseu, né, e ela é ouvida pelo esposo, né? Então, a sensibilidade dela podia ser compartilhada. Isso é muito legal, né, queridos? Né? Então, ela tinha esse ambiente protegido. Por isso, ela pôde se desenvolver, né? Então, você está no ambiente protegido, né? Você pode ser sensível onde você está, né? Então, são coisas que nós, mulheres, precisamos estar atentas, né? Porque a loucura desse mundo rouba a nossa sensibilidade, né? O mundo exige que nós estejamos como leões, quando o Senhor nos fez como leoas e não leões, né? Então, quando você tem que estar muito como leão, você acaba não vivendo a sua essência, né? E você deixa de ser essa pessoa que tem essa sensibilidade, que percebe o ambiente, né? E o Senhor nos fez para nós estarmos sempre atentos ao ambiente, percebermos o ambiente, né? Para lidar com tudo à nossa volta, né? Com graça e com sabedoria. Então, queridos, vamos ler aqui primeiro, 2 Reis 4, a partir do verso 8, diz assim: Eliseu ressuscita o filho da Sulamita, e ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, a cidade de Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele passava por ela, né, que por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo, né, a percepção da Sunamita, né, que este é um homem santo de Deus, e o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te na parede, uma pequena câmara, rogo-te na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, um banco, um candelabro, e será que quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar? E ocorreu um dia em que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: chama essa Sulamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante do profeta, e esse lhe disse: agora diz a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo este cuidado, o que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei, ou ao capitão do exército,
E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? Né? E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho? E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. Que coisa linda, né, queridos? Então, esta passagem vocês já conhecem, né? Já é de conhecimento de todos, né? A história da Sulamita, ela tem um filho, né? Aí esse filho vai para o campo com o pai, e lá no campo ele começa a ter uma dor de cabeça, né? E aí o pai, sem saber o que fazer com o filho, pede para o criado levar para a mãe, né? A mãe o coloca em seus joelhos, ele morre e ela vai atrás do profeta. Então vocês já conhecem essa história. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa tarde, rapidamente, né? Algo que me chamou muito a atenção, pensando nessa sensibilidade que nós mulheres temos, né? E precisamos estar atentas para usar essa sensibilidade com muita sabedoria, né? Foi o Senhor que concedeu essa sensibilidade a mim e a você. Então, quando esta mulher observa a necessidade do profeta, ela está fazendo uso dessa sensibilidade que Deus lhe deu. E quando ele fala para ela, né, que devido a esse cuidado que ela está tendo com ele, o profeta e o seu servo, ele gostaria de fazer algo por ela. E ela diz a ele: meu senhor, eu habito no meio do meu povo, sou uma mulher que não preciso de nada, estou bem cuidada no meio do meu povo, pelo meu esposo, estou num ambiente onde eu posso, ser eu mesma, onde eu posso fazer o bem, queridos. Há ambientes que não nos permite nem de fazer o bem, não é verdade? Há ambientes que não promovem nem o próprio bem em si, muito menos o desenvolvimento da pessoa. Então, em que ambiente em que eu e você estamos? Nós podemos melhorar o nosso ambiente, mas antes de melhorar o ambiente externo, nós precisamos melhorar o ambiente interno. O ambiente interno da Sulamita estava bem, por mais que ela não tivesse um filho. Ela cuidava de tudo, ela tinha sensibilidade para ver tudo à sua volta. E quando ela é cobrada ou questionada, o que eu posso fazer por você, ela já se sentia uma mulher suprida, mesmo ainda não tendo filho. Isso é muito lindo. Isso só um ambiente saudável pode promover na vida de uma mulher. Então você, quer seja mãe, quer não seja mãe, você se sente uma mulher cuidada, uma mulher amada, uma mulher no meio do seu povo, uma mulher acolhida, nas suas fragilidades, na sua força, como que você se sente? Essa passagem traz essa reflexão para nós. E o mais lindo de tudo aqui, queridos, é que quando ela observa a necessidade do profeta, a visão que ela tem de ajudar, não é uma visão egoísta, vamos dizer assim, ou mesmo que narcisista, de que para que a minha ajuda chegue até ele, eu vou ter que fazer ele ter uma codependência de mim, da minha casa, da minha família. Sabe? O ensino que eu achei maravilhoso, porque nós lemos 300 vezes a mesma passagem e sempre o Senhor está nos revelando algo novo, não é? Então, a Sulamita, ela era tão desprendida, sabe? Na questão de ajudar, que a ajuda dela não tinha, em nenhuma hipótese, a possibilidade de fazer essa pessoa que estava recebendo a ajuda dela ficar ligado a ela, ficar dependente dela, entende? E quando ela fala para o seu esposo: olha, nós podemos fazer um lugar para esse homem que sempre vem até nós, que todas as vezes que passa por nós,
ele tem uma necessidade de passar por esse caminho. Nós podemos fazer algo, né, para beneficiá-lo enquanto ele estiver passando por nós, sem que esse algo que nós vamos fazer para ele o coloque na codependência de nós e nem da nossa casa. Sabe por quê, queridos? Que é lindo isso? Porque ela faz uma saída, né, uma escada na parte externa da casa e que eleva um quartinho para o profeta, de forma separada, de forma individual, sabe? Mostrando para nós e nos ensinando que a nossa ajuda, né, a verdadeira ajuda de uma pessoa que está curada, de uma pessoa que está realizada, né, ou que está satisfeita com aquilo que Deus fez na vida dela, é que a ajuda que ela vai oferecer não tem e nem precisa ter uma ligação emocional, de codependência emocional, sabe? De codependência de ambiente. Não. A pessoa passa, ela quer ajudar o profeta. É caminho do profeta. Ela enxerga a necessidade do profeta. Agora, tem pessoas que quando vai fazer algo, primeiro te amarra, né? Primeiro deixa claro, né, que você está sendo ajudado, né, porque você realmente precisa, que se não fosse a sua ajuda, aquilo não aconteceria, né? Então, essa é uma ajuda, queridos, que não agrada o coração de Deus, né? Então, a Sulamita aqui, nessa passagem, ela vem nos ensinar isso, né? Que a ajuda da pessoa curada ou da pessoa agradecida, ela não traz uma ligação e muito menos uma dependência emocional, Ela vai ajudar, mas vai torcer para que a pessoa não, tipo assim, não entenda aquilo como uma dependência, sabe? Nem se sinta na necessidade de fazer algo devolutivo, porque não tem, né? Porque a verdadeira ajuda é essa, né? Você faz realmente algo para somar na vida de alguém quando você realmente dá essa liberdade para a pessoa fazer, né, e estar com você sendo livre, se ela quer estar ou não, né? Não porque você ajudou, não porque você beneficiou. Então a Sunamita, ela conversa com seu esposo, fala, eu vejo a necessidade do profeta, ele sempre vem até nós. Vamos fazer para ele um puxadinho, uma escada, e quando ele passar por aqui, ele vai ter esse acesso livre, né? E ele não precisa pedir favor para nós, porque fomos nós que fizemos. Ele vai ter esse acesso por fora da casa. Ele está livre para ter esse acesso. Estamos fazendo para ele, mostrando para ele que ele não precisa, toda vez que ele passar por aqui, falar, eu vou acessar lá o puxadinho. Não, o puxadinho era feito na parte externa, sabe? Para nos ensinar que a nossa ajuda não tem que nos ligar a ninguém, não tem que trazer uma dependência emocional a ninguém, e nem da outra parte, nem da nossa, né? Mas o mais comum que acontece é aquele que ajudou ter que forçar, né, no outro uma dependência emocional. Falar, não, mas eu te ajudei, né? Você está descansando porque eu permiti, Só que não, queridos, a verdadeira ajuda é essa, que te dá liberdade, que dá liberdade a outra pessoa, né? De ela acessar você, de ela descansar por meio daquilo que você promoveu, sem depender, sem dever nada para mim e para você, né? Isso que é muito lindo, sabe? É esse ensino que a Sulamita nos traz, né? Ela providenciou para ele um quarto construído sobre o eirado, com acesso por meio de uma escada externa, pelo que a entrada ou a saída era independente da própria casa da Sulamita. O quartinho era decentemente mobiliado, a fim de dar o melhor tratamento possível ao homem de Deus. O desprendimento e a generosidade dessa mulher causaram um impacto em Eliseu, né? Que declarou, tens cuidado de nós com todo cuidado. Habilidade de nós mulheres em observar as necessidades das pessoas, né? E se dedicar para atendê-las pode ir além da família, né, queridos? Então, você mulher, né, Deus te deu essa sensibilidade para você perceber,
Mas o que essa passagem nos traz de muito riquíssimo é isso, sabe? Com o exemplo da sunamita. A sua sensibilidade de você perceber o que está acontecendo, né? Para você se antever na oração, né? No posicionamento, né? No ensino, né? No tempo de acolhimento, né? No tempo de, muitas vezes, se afastar, sabe? Você entende que é o tempo de se afastar e você se afasta. Então, essa sensibilidade que Deus concedeu a nós mulheres, né? Nós também temos que usar com cuidado. Por quê? Se a sunamita quisesse fazer um puxadinho aqui para o profeta, mas que o acesso fosse por dentro da sua casa, ele não teria a liberdade que ele tinha. E ele não seria impactado como foi impactado. Né? Então, muitas vezes, aquilo que você acha que está fazendo para a sua família, né? Porque você, na sua sensibilidade, na sensibilidade que Deus te deu, natural que Deus te deu, você está percebendo algo, tá? Mas aí entra a graça de Deus, né? Você precisa deixar entrar a graça de Deus para você fazer esse bem sem você querer prender as pessoas. Você entende? Né? O desprendimento da sunamita aqui foi o que mais impactou Eliseu, né? Foi o que mais impactou. Então, o nosso desprendimento ao fazer o bem tem que impactar também a nossa família e as pessoas que nos servem, né? Porque nós não podemos, de forma alguma, fazer algo, fazer o bem, esperando um retorno, esperando uma recompensa, ou esperando uma conexão, ou, como que eu posso dizer, uma ligação emocional por aquilo que nós fizemos. Nós precisamos lidar e trabalhar o desprendimento, porque Deus já te fez assim, mulher sensível. Por mais leão que você tenha que lidar com a sua vida, Deus te fez assim sensível para você perceber, tá? Mas esta passagem hoje vem nos ensinar o desprendimento, né? Faça o bem, mas que isso não seja uma amarra na sua vida, tá? Isso não seja uma corda para você amarrar ninguém emocionalmente, porque isso não agrada o Senhor, né? A sunamita aqui nos ensina, né, que ela não somente viu a necessidade, como ela agiu, mas a ação dela não amarrou ninguém, não amarrou o profeta, não amarrou o Geazi, né? E quando você não amarra, né, ninguém no bem que você promove, né, você promove para si mesmo um milagre, né? Então, quando Deus entrega o milagre do filho para essa mulher, né, Deus também dá a ela um desprendimento na questão de quando Deus decide levar o menino, né? A palavra aqui nos mostra que ela deixou o menino morto em casa, mas ela estava tão desprendida de tudo, né? E ela estava tão apegada na essência correta, que ela deixou o menino morto em cima da cama e foi atrás do profeta, né? Então, quem tem a visão correta, é sensível, mas tem a visão correta, não vai prender ninguém enquanto está abençoando, né? Então, muitas vezes, mulher, você ainda não tem vivido milagres, né, grandiosos na sua vida, porque tudo que você vai fazer, né, você quer amarrar alguém emocionalmente, materialmente, de alguma forma, né? E isso não pode, né? Vamos aprender com a sunamita, né? Que o Senhor nos fez assim de forma maravilhosa, né? E sensíveis para a gente perceber tudo à nossa volta, né? Mas a gente precisa usar isso com desprendimento, né? Não use a sua sensibilidade como cordas para amarrar ninguém que você abençoa ou, né, que você ensina ou que você ajuda de alguma forma. Jesus nos ajudou, nos ensinou a sermos desprendidos, né, para que o Senhor possa nos dar mais. Se todos que você ajudar você a amarrar emocionalmente, daqui a pouco você não se ajuda mais, né? Você tem que aprender a ser livre emocionalmente, ensinar as pessoas a ser livres emocionalmente, né? A não ter essa codependência de você nem daquilo que você faz, porque isso faz com que essas pessoas cresçam. Uma vez que você ajudar alguém a crescer, você vai estar crescendo muito mais. Então a sunamita, quando ela é questionada, o que lhe falta, ela diz, não me falta nada.
Tanto não me falta nada que eu me sinto à vontade para ajudar, né, a sua pessoa, profeta. Mas ele fica indignado com o desprendimento dela, sabe? E todas as vezes que nós conseguirmos fazer isso aqui também nesse plano, Deus vai enviar milagres, querido. Aquele milagre específico que você espera, né? Porque ele sabe que mesmo que se ele te der, se ele te conceder isso, você não vai se prender a isso, né? Você já se evoluiu, você já está em um outro nível, né? Você não precisa amarrar-se a nada, né? E nem amarrar ninguém a você, né? E isso é maravilhoso, querido. Que ensino poderoso que a Sulamita nos dá, né? Então, essa mulher, ela se cuidava emocionalmente, né? Diz que ela é uma mulher influente. Então, tinha tempo de cuidar da sua casa, de cuidar do seu marido, de cuidar de si mesma e ainda de influenciar as pessoas na sua cidade. Isso nem. Que lindo, né? E você? Tem tempo de cuidar de si mesmo, né? De cuidar da sua casa, né? De cumprir com os seus compromissos, né? De cuidar da sua mente e ainda de influenciar positivamente as pessoas que lhe cercam? A gente não vai conseguir fazer isso se não estiver nos ajudando e nos conhecendo. O autoconhecimento, ele é poderoso, né? Então, a gente precisa, né? Eu fiz uma lista aqui. Aceitar as nossas qualidades e os nossos defeitos todos os dias, né? Temos que nos olhar no espelho e dizer quais são as nossas qualidades e os nossos defeitos e aceitá-las, né? Você só consegue mudar alguma coisa quando você as encara de verdade, né? Reservar um tempo diário para si mesmo, né? Como que está o seu tempo para si mesma, mulher? A Sulamita, ela tinha o tempo para ela mesma, sabe? E ela tinha um bom relacionamento dentro do ambiente da sua casa. E ela cuidava para que esse ambiente se mantivesse bom, né? Porque quando ela enxerga a necessidade do profeta, ela tem para quem compartilhar isso. E o relacionamento dela era bom porque o esposo dela a ouvia, né? E concordou com ela em fazer, né? Tudo isso, querido, resultados na nossa vida, sabe? Ele vem de concordância, né? Se não há concordância, muitas vezes você não vai ter resultado. Porque para nos alcançarmos um resultado, qualquer resultado, precisamos de concordância, né? E aí, se você não concorda nem consigo mesmo, não encara nem os próprios defeitos, nem as próprias qualidades, não aceita, né? Não as enxerga. Como que você quer que o outro enxergue? Né? Meditar ou escrever o que sente, né? Com o objetivo de fomentar, né, o autoconhecimento, que é estimular, criar possibilidades, né, na mente, no coração, no ambiente, para que algo seja feito, realizado, né? Então, fomentar, no dicionário, ele significa friccionar, né, aquecer, né? E se esse fomentar for sobre uma parte do corpo que está dolorida, vamos dizer assim, né? Então, friccionar a pele com um líquido estimular para que alcance a cura naquele lugar. Fazer compressas quentes e úmidas para essa dor passar rapidamente, fomentando assim o local. Entende? Então, fomentar é criar possibilidade naquela situação, naquela dor, naquele lugar, naquele ambiente, né? Naquela necessidade, né? Produzir condições para que aquilo seja mudado. Então, a mulher sunamita, a conversa que ela teve com o marido, né? O ambiente que ela vivia e como ela cuidava do ambiente, como ela amava e como ela era sensível, né? Tudo isso possibilitou, né, de alcançar o resultado de se fazer aquela casa para o profeta. E por ela ter fomentado isso, criado essa possibilidade, Deus viu ali que era possível trazer um milagre para aquela casa. Você entende? Que coisa linda, queridos. Era possível, né,
se produzir algo ali que ainda não existia. Você entende? Que o que falta muitas vezes para Deus produzir o que ainda não existe na sua casa, na sua família, é você criar essa possibilidade, é você dar esse espaço, é você cultivar essa sensibilidade que Deus já te deu, que é nato das mulheres, né? Para que esse algo novo, né, possa ser gerado, e aí Deus possa então encontrar ali um ambiente propício para o milagre. E foi isso que Deus fez, né? Se ela só precisava que o profeta permanecesse um pouco mais de tempo naquele ambiente, porque o ambiente já estava bom, né? Ela já estava sensível, ela já cumpria com os requisitos que Deus achava necessário para que o milagre chegasse. Mas ela precisava que o profeta ficasse um pouco mais de tempo naquela casa. E aí o que ela fez? Conversou com o esposo, falou que era possível fazer e que havia o desejo de fazer, e então houve concordância no fazer. E foi-se alcançado o resultado do puxadinho na parte externa. Deus, nós já criamos um ambiente, já está pronto, né? E olha, digo mais, que eu estou fazendo de forma independente. O Senhor pode abençoar esse profeta mais do que o Senhor já tem abençoado. O Senhor nem precisa ligar ele a mim. Eu estou deixando ele livre. Eu estou deixando ele livre para ele descansar aqui. Ele tem um ambiente aqui, né? Então Deus olhou o desprendimento dessa mulher, Deus olhou a ação dessa mulher, a sensibilidade dessa mulher, e ele viu o resultado que ela promoveu com a atitude dela, com a sensibilidade dela. Deus falou, tem tudo. Agora ela vai deixar o profeta ali tempo suficiente para que eu possa produzir um milagre. E aqui eu vou pegar a pessoa do Eliseu, vou colocar para você como se fosse a palavra de Deus. Você entende? Você já tem um ambiente, sua mente já está preparada, né? Você já se desprendeu o suficiente, né? Você já é grato o suficiente e Deus envia a palavra. E a palavra fica tempo suficiente para ele produzir o que tem que produzir na minha e na sua vida. É um milagre que eu e você esperamos. Que coisa linda, queridos. Então, não deixe a sensibilidade que Deus te deu, mulher, te fazer amarrar as coisas e as pessoas. Deus quer que você seja desprendida, na sua boa ação, sabe? Nesse seu sexto sentido. Porque Deus está enviando uma palavra poderosa para concluir e realizar o milagre que você espera na sua vida. Que coisa linda, né? A Sulamita vivenciou isso, Grato o suficiente, sensível o suficiente, em concordância o suficiente, recebeu a palavra que precisava e a palavra repousou sobre a sua casa. Tempo suficiente para produzir o milagre. Que coisa linda. Amém? É isso que eu desejo para mim e para você. Mas, continuando aqui, o autoconhecimento, para nós mulheres, ele é muito importante, Deus te deu essa condição de você ser sensível para você perceber o ambiente e tudo à sua volta, mas você precisa buscar autoconhecimento de si mesmo. Para você entender quando as coisas estão começando a querer sair do controle. Quando a mulher se conhece, ela percebe, não permite que isso aconteça. E ela toma o controle da situação antes que saia de fato, do seu controle. Liste a sua gratidão e promova a positividade. Quando Eliseu disse para ela, qual a necessidade, no que eu posso te ajudar? Ela disse, profeta, eu habito no meio do meu povo, eu estou bem, estou grata. Muito obrigada, eu estou fazendo isso sem esperar nada do Senhor. Eu desejo te dar esse descanso, porque o Senhor passa sempre por aqui, pela minha casa, porque eu anseio te agradar, só isso. Não precisa se prender a mim pelo bem que te faço. Coisa linda, né, queridos? Esse tem que ser o sentimento da igreja, desse desprendimento. Não fazer nada, ficar esperando, alguma coisa em troca. Que lindo. Então, priorize-se sem culpa. Faça disso um hábito rotineiro.
né? Sabe? Quando ele disse e mostrou para ela, tipo assim, olha, eu quero te agradar, eu quero fazer algo por você. Não há nenhuma necessidade sequer na sua vida que eu possa fazer algo por você. Queridos, quando Deus quer nos abençoar, sabe? Ainda que na lista das pessoas nos falte tantas coisas, Deus não vai, sabe, priorizar a lista das pessoas. Ele vai olhar para o nosso coração. Ele vai olhar para a nossa necessidade real e vai atender aquilo. Então, quando eu e você ficamos desprendidos, né, das pessoas que nós ajudamos ou de situações em que nós podemos de alguma forma promover ou fazer bem, esse bem vem em dobro para a nossa vida, né? A bênção vem em dobro para a nossa vida, para a nossa casa, né? E Deus acerta em cheio o milagre, né? E o maior dos milagres que o ser humano, que o Filho de Deus pode receber, ele não pode ser medido em bens materiais ou qualquer coisa desse mundo aqui material, ou que o homem possa fazer, entende? Mas sim em algo que somente Deus pode fazer, né? E aí Deus falou com o profeta, né? Você entendeu, Eliseu? Ela não precisa de nada que você possa dar. O que ela precisa, eu posso dar. E aí então o profeta entendeu, ele deu uma palavra. Sabe o que precisa na minha e na sua vida? Não é nada que deste mundo aqui possa ser acessado ou nos dado. O que nós precisamos é de uma palavra de Deus, de uma palavra do céu. Ela é o suficiente, queridos, né? Para se ligar ao contentamento e ao desprendimento do nosso coração e o milagre acontecer. Que lindo. Então, quem se conhece, se ama, se respeita e não aceita abusos, né? Ela não aceitou nem do próprio profeta que ele dissesse que ela tinha alguma necessidade, e ela o rebateu dizendo, eu estou em paz, não preciso de nada, habito no meio do meu povo. Que coisa linda, queridos. Rosine, mas ela não tinha filho, ela estava sendo egoísta? Não, queridos, ela já estava em paz com essa situação, né? Então, mesmo em situações em que o seu coração já está em paz, mas que se Deus quer te abençoar nisso, ele vai te dar, ele vai te abençoar, entende? Né? Que lindo, queridos, né? O autoconhecimento ligado ao autocuidado, né, eleva a autoconfiança, fortalece a sua capacidade de lidar com os desafios, né, da vida e vive de forma leve e autêntica. Era assim que a Sunamita vivia, de forma leve e autêntica, né, habitando em paz no meio do seu povo, sem nada lhe faltar. Mas Deus achou graça nessa mulher tão desprendida e decidiu abençoar ela. Que legal. Substitua a autocrítica por autocompaixão. Fazer-se se sentir acolhida ao ser gentil consigo mesma, né? Nós, mulheres, temos uma facilidade tremenda, né, de termos compaixão do outro, de acolher o outro, né, de entender o lado do outro, e muitas vezes a gente não faz isso conosco mesmo, né? A Sunamita, ela também, ela mostra uma autoconfiança, um autocuidado consigo mesma, com o ambiente em que ela vivia, com tudo que a cercava, sabe? Que nos assusta até. E nós precisamos aprender, né, a termos autocompaixão de nós mesmos, né, a sermos sensíveis conosco mesmo, a parar de nos autocriticar e ter autocompaixão, né? Porque Deus ama as mulheres, né? E nos fez sensíveis, não para nós carregarmos o mundo, queridas, né? Mas para nós sabermos dosar essa sensibilidade na nossa vida, né? E não adianta você só ser sensível e gentil com o outro se você não for consigo, né? Senão esse autocontentamento também nunca vai chegar. Porque uma pessoa que só pensa nos outros, né, chega uma hora que ela desfalece. Você precisa se cuidar, precisa se amar, precisa se respeitar, precisa entender dos seus limites, dos seus valores, né? E se você não tiver tudo isso muito bem definido, né, as pessoas de fora vão chegar e vão ditar para você como que tem que ser, né?
E aí a sua paz vai embora. Né? Então, a Sunamita, ela tinha tudo isso de forma equilibrada, para nos ensinar sobre isso. Eu acho isso maravilhoso. A prática de exercícios leves, beber água, gerar endorfinas, melhora a nossa autoimagem em poucos dias. Olha que fabuloso, né? Então você precisa se cuidar. Caminhadas curtas, libera endorfina, reduz o estresse de forma imediata. Para mim funciona. E eu não sabia que isso era uma receita. Que legal, queridos. Hidrate seu corpo. O ritual produz bem-estar instantâneo. Né? Uma alimentação também nutritiva. Você não precisa comer muito, você precisa comer coisas corretas, né? Coisas que vai nutrir você. Durma mais, né? E ao acordar, alongue-se. Isso energiza o seu corpo e a sua mente. Isso é muito bom, eu faço e realmente funciona. Anote qualidades positivas suas, né? Coloque-as em um pote para ler em momentos de dúvida, reforçando assim as suas conquistas reais, porque você tem, né? Até o dia de hoje eu aposto que você tem muitas conquistas reais, né? E você precisa fortalecer elas. Fale consigo mesmo, com bondade, como faria com um amigo ou uma amiga. Evite comparações nas redes sociais. A gente tem uma facilidade de nos autocompadecer da dor do outro, né? E muitas vezes nós não nos compadecemos com a nossa dor. Precisamos aprender a nos respeitar mais. Respeitar a nossa dor, o nosso momento de descanso, né? Fazer o nosso ritual, né? Eu acho que é de forma obrigatória toda mulher ter isso. Sabe, querido, uma mulher que não tem um tempo para si, chega uma hora que ela se perde na sua identidade, né? A mulher, ela precisa saber quem ela é, né? Até onde ela pode ir, né? Que ela precisa se amar o suficiente, mais do que todas as outras pessoas a amam. Né? Porque só ela vai estar com ela mesma quando todos forem. Né? Quando tudo acabar, você vai estar consigo mesma, mulher. Não se esqueça disso. Né? Então, defina metas pequenas e celebre suas vitórias para construir confiança progressiva. Hoje eu estou confiante, amanhã estarei mais confiante. E assim. Né? Repita esses hábitos, transformando a sua autopercepção em semanas, promovendo resiliência emocional. Né? Então, há pessoas, há mulheres que já passaram por N coisas muito mais fortes do que eu e você, e elas permanecem, porque elas aprenderam a isso, a celebrar suas pequenas vitórias, né? E a se fortalecerem enquanto estão celebrando essas pequenas vitórias. Um dia essas vitórias serão maiores, hoje elas são pequenas, mas elas precisam ser celebradas, né? Por mim e por você. Então, a Sunamita nos ensinou, queridas, né? Que Deus nos deu essa percepção para nós vermos e fomentar, criar, né, possibilidades da gente transformar o resultado daquilo que nós estamos vendo hoje em algo muito bom e favorável para nós. Ela fez isso, né? Ela viu a necessidade do profeta e ela criou meios, né, para que aquela necessidade fosse sanada. Só que sem se esquecer que o bem que eu faço ao outro não obriga o outro, né, a ser emocionalmente dependente de mim. Essa é a lição mais poderosa da Sunamita. O milagre foi só a cereja aí, né, o recheio do bolo. Mas o ensino poderoso nessa tarde é sobre isso. O bem que você faz ao outro não te dá o direito de você amarrar o outro a você. Você entende? Assim como Cristo entregou o melhor que ele tinha para a humanidade, para todos aqueles que crerem e aceitarem o sacrifício, será salvo. Mas deu a eles a liberdade de aceitar ou não. Você entende? Então, quando a Sunamita fomenta, cria, né, faz aquilo se transformar, faz a necessidade do profeta, que era real, mas ela transforma, ela fomenta, ela cria a possibilidade e ela faz esse puxadinho para o profeta, do lado externo da sua casa, dando a ele um acesso livre e desconectado ao bem que ela fez, entende? E é assim também que a igreja tem que trabalhar.
Isso impactou Eliseu, né? Quando Eliseu chegava cansado da sua viagem, passava por ali, ele lembrava, eu tenho um acesso livre ali, eu posso ir lá. E eu não preciso me humilhar para entrar naquilo que foi feito para mim. Você entende? O que foi feito para você, você não precisa se humilhar para acessar. É isso que a Sunamita nos ensina. Isso é muito poderoso, né? Tudo que Deus, sabe, fomentou, criou de possibilidade para mim e para sua vida ser mais leve, para o meu e para o seu descanso acontecer, ele não tem que passar por uma humilhação, não. Entende? Deus colocou isso no coração da Sunamita. E colocou com desprendimento, para que ela não amarrasse Eliseu. Sabe, os filhos de Deus, eles serão abençoados e eles terão acesso a lugares altos, sabe, sem estar amarrado emocionalmente a nada, né? Primeiramente, nós dependemos totalmente de Deus. E Deus move o coração e fomenta o coração de quem Ele quiser. Ele cria possibilidades e usa quem Ele quiser. Né? Mas se você for essa ferramenta para abençoar alguém, não se esqueça, aprenda com a Sunamita. Você não precisa amarrar emocionalmente ninguém por causa do bem que você fez a elas. Entende? Você precisa aprender a se desprender do bem que você fez. Você já fez e pronto. E vai fazer outros e pronto, e está tudo bem. Né? Deus quer que seja dessa forma. Eliseu vinha e ele acessava livremente, puxadinho, ia lá e descansava. Até que um dia, não sei se foi o primeiro, se foi o terceiro, que dia que foi, que ele foi impactado por aquele bem. Por quê? Porque o descanso faz bem, queridos. Só quem pode dar descanso a mim, a sua alma, é Deus. E sabe quando que a nossa alma recebe esse descanso pleno? Quando nós estamos em paz conosco mesmo, sabe? Quando nós não estamos dependendo emocionalmente de nada nem de ninguém, somente do Senhor. E da graça que Ele nos dá. Então Eliseu deitou, descansou, olhou para o seu servo e falou, poxa vida, né? Quanto bem essa mulher nos faz. O que nós podemos fazer por ela, Geazi? Chama ela lá. E aí a pessoa desprendida, que não faz o bem esperando nada em troca, ela vai dizendo, não precisa fazer nada. Eu não fiz esse puxadinho aqui para você, profeta, pensando em receber algo de você. Era para que você tivesse um descanso. É assim que Deus faz conosco. Que coisa linda, queridos. Só que aí Deus, olhando para as motivações do nosso coração, porque Deus visita as intenções e as motivações do nosso coração. E quando Ele vê que realmente há desprendimento, aí Ele fala, é assim? Está desprendido dessa forma? Vou abençoar. Que coisa linda, queridos. Quanto que a Sunamita nos ensina. É esse coração que Deus quer de mim e de você. Está disposto? Faz o bem sem esperar retorno e faz com acesso livre, tá? Não fica com a chave, não, esperando a pessoa vir se humilhar até você. Né? Se você fizer o acesso, mas ficar com a chave esperando alguém vir se humilhar até você para receber esse acesso, para utilizar daquilo que você disse que é bênção na vida dela, toma cuidado, porque Deus vê a motivação do coração, vê as intenções. Né? E se Ele não vê desprendimento, você está perdendo de receber um milagre. Né? Então seja desprendido, faça o bem sem esperar nada. Né? Porque Deus usou o profeta para dar uma palavra. Daqui a 1 ano, você terá um milagre nos seus braços. Né? Então, se você crer, no tempo de Deus, que Ele sabe, e a palavra que está sobre a sua vida e sobre a minha, o Senhor realizará. Para a honra e glória do nome dEle. Quem é desprendido vai usufruir, vai gozar com toda a graça, com todo o poder e por todo o tempo. E se chegar a morrer, Deus ressuscita. Né? É essa fé que nós temos que ter. Esse desprendimento que o nosso coração precisa ter. Que coisa linda, queridos. Amém? Fique com essa palavra. Em nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos aprender muito com a Sunamita. Amém? Glória a Deus. Seja fomentador. Entregue as chaves. Fique em paz. Milagre tem dia e hora para acontecer. E Deus sabe o que faz e como faz. Amém? Deus abençoe. Uma ótima tarde.
e fui.